Deus ainda fala hoje em dia? Como é que eu sei se é a voz de Deus mesmo ou se são apenas meus próprios pensamentos? E se eu errar e achar que é Deus que está me dizendo alguma coisa, quando na verdade não é? Essas são perguntas que todos os cristãos já fizeram em algum momento. E hoje eu vou te dar respostas práticas e completamente fundamentadas na Bíblia sobre como ouvir a voz de Deus de verdade, sem cair em misticismo, sem depender de experiências subjetivas demais, mas com discernimento bíblico sólido. Fica comigo até o final desse vídeo aqui, porque eu vou te dar um teste prático de 3 perguntas que você pode usar toda vez que achar que Deus está te falando alguma coisa. Seja bem-vindo ou bem-vinda de volta à série Fundamentos da Fé Madura. Esse é o vídeo número 3 dos 12 que nós vamos fazer durante todo o mês de fevereiro, fechando a primeira semana dessa série, que está construindo bases bíblicas muito sólidas na sua vida. Se você não viu os 2 primeiros vídeos sobre conhecer a Deus mesmo e sobre os 4 atributos essenciais de Deus, clica aqui no card para você acessar a playlist e assiste, porque tudo se conecta. E é muito importante que você vá conectando um episódio com o outro. E se você está gostando dessa série aqui, comenta aqui embaixo qual está sendo sua experiência até agora e se inscreve no canal, ativa o sininho, salva a playlist que eu coloquei no card, porque toda semana de fevereiro nós vamos ter 3 vídeos por semana que vão transformar a sua fé. Vamos começar com uma verdade fundamental. Sim, Deus ainda fala hoje, eu creio nisso. Jesus disse em João 10, capítulo 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Presente do indicativo, as ovelhas ouvem, não ouviram no passado, elas ouvem. Deus não ficou mudo depois que o cânon bíblico foi fechado. Ele continua se comunicando com seus filhos. Mas aqui está o ponto crucial. A principal forma de como Deus fala hoje é através da sua palavra escrita, a Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. A revelação suprema de Deus é Jesus Cristo e temos acesso a essa revelação através das Escrituras. Então, se você quer ouvir a voz de Deus com clareza, comece saturando a sua mente com a palavra de Deus, com a Bíblia. Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, isso não significa que Deus só fala através da leitura direta da Bíblia. Ele também fala através da oração, através de circunstâncias, através de conselhos de outros irmãos maduros na fé, através da convicção do Espírito Santo. Mas toda e qualquer comunicação que você achar que vem de Deus precisa ser testada pela Bíblia. Isaías, capítulo 8, deixa isso muito claro quando diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz da alva. Então, a primeira forma prática de ouvir a voz de Deus é esta: leia a Bíblia esperando que Deus fale. Não leia apenas para cumprir um ritual religioso, seu devocional. Leia com expectativa, leia orando, dizendo: Senhor, fale comigo através da sua palavra. E quando você lê, preste atenção. Tem versículos que vão saltar para você, que vão tocar o seu coração de forma específica. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo aplicando a palavra à sua situação. A segunda forma de ouvir a Deus é através da oração contemplativa e da escuta. A maioria dos cristãos trata a oração como um monólogo. Eles falam e depois dizem amém. Mas a oração verdadeira é diálogo. O livro de 1 Reis, no capítulo 19, mostra Elias aprendendo isso. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava na voz mansa e delicada. Você precisa criar espaço de silêncio onde você pode ouvir Ele. E aqui está uma prática que mudou a minha vida de oração por completo. Depois de orar,
fique em silêncio por alguns minutos. Não pega o celular de imediato, não sai correndo, apressado, apenas espera. E se vierem pensamentos na sua mente, anota esses pensamentos. Pode ser uma ideia, pode ser um versículo, pode ser uma convicção. Não assuma automaticamente que é Deus esses pensamentos, mas também não descarte. Teste tudo pela palavra, pela Bíblia. A terceira forma de como Deus fala é através das circunstâncias e portas abertas ou fechadas. Paulo experimentou isso lá no livro de Atos, capítulo 16, quando o Espírito Santo impediu que ele pregasse na Ásia e ele foi direcionado para a Macedônia. Às vezes, Deus fecha portas que você achava que deviam estar abertas. Às vezes, ele abre portas que você nem estava esperando que tivessem abertas. Você tem que prestar atenção nisso, mas com muito cuidado. Nem toda porta aberta é de Deus. E nem toda porta fechada significa que você deve desistir dela. Por isso que você precisa da palavra, da Bíblia e da oração para você conseguir discernir. A quarta forma é através do conselho de outros irmãos cristãos mais maduros. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus frequentemente usa pessoas para confirmar direções que Ele está mostrando a você. Se você acha que Deus está te chamando para alguma coisa, compartilha isso com algum líder espiritual que te conhece, que você é liderado, líderes que conhecem a palavra e que vão te dar um feedback honesto sobre isso. E aqui eu preciso fazer só uma pausa muito importante, porque é possível crer em Jesus, frequentar a igreja e ainda assim viver uma fé muito frágil, instável e sem profundidade. Por causa disso, eu criei um e-book chamado Cristianismo Raso, um livro digital que aborda exatamente isso. As raízes de uma fé superficial e como construir fundamentos muito sólidos que resistem às tempestades da vida. Se você quiser ir mais fundo, eu te convido a conhecer esse e-book para você sair da superficialidade e entrar numa fé mais madura e inabalável. O link para você conhecer o e-book está na descrição desse vídeo aqui. Mas vamos continuar porque agora vem a parte mais importante do vídeo. Como testar se o que você está ouvindo realmente vem de Deus? Porque o coração do homem é enganoso. Satanás pode se disfarçar de anjo de luz e os nossos próprios desejos podem nos confundir. Então eu vou te fazer 3 perguntas que você deve se fazer toda vez que você achar que Deus está te dizendo alguma coisa. A primeira pergunta é: isso está alinhado com a Bíblia, com as Escrituras? Se o que você está ouvindo contradiz a Bíblia de qualquer forma, não é de Deus. Deus nunca vai te dizer para fazer algo que a palavra dele proíbe. Ele nunca vai te guiar de uma forma que contradiz o seu caráter revelado na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, por exemplo, se alguém te diz que Deus mandou você sair do seu casamento porque você não é mais feliz, isso contradiz, por exemplo, Malaquias 2:16, onde Deus diz que odeia o divórcio. Obviamente, o divórcio você tem aval para sair do seu casamento, mas em casos, por exemplo, de traição, que a gente consegue ler lá em Mateus 5. É só um exemplo que eu dei aqui. Se você está infeliz, você pode sair do casamento. Não é bem assim. Ou, por exemplo, se alguém te diz que Deus quer que você se vingue de quem te fez mal, isso também contradiz a palavra lá em Romanos 12:19, que diz: não tomem vingança, meus amados, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A palavra tem que ser a régua. Tudo precisa ser medido pela palavra. Segunda pergunta que você deve fazer: isso glorifica a Deus ou glorifica a mim mesmo? 1 Coríntios, no capítulo 10, está escrito assim: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo
para a glória de Deus. Se o que você acha que Deus está dizendo vai inflar o seu ego, vai te colocar no centro da situação, vai buscar a sua glória pessoal ao invés da glória de Deus, desconfie disso, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42, no verso 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a nenhum outro a minha glória, nem o meu louvor aos ídolos. A terceira pergunta que você deve se fazer é: isso produz o fruto do Espírito Santo ou carnalidade? Gálatas capítulo 5 lista o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se o que você está ouvindo te leva a agir com amor, te dá paz, te torna mais parecido com Cristo Jesus, provavelmente é Deus. Mas se te deixa ansioso, confuso, orgulhoso, julgador, crítico, impaciente, é muito provável que não seja Deus. Se você está gostando desse conteúdo aqui, esse conteúdo prático e bíblico, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal ativando o sininho, porque segunda-feira que vem a gente começa a segunda semana dessa série falando sobre o porquê que você não consegue ler a Bíblia e como mudar isso de uma vez por todas. Se eu fosse você, eu não perdia, se inscreve aí. Agora deixa eu te dar alguns alertas práticos aqui sobre armadilhas comuns quando se fala de ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, cuidado com o subjetivismo extremo. Tem gente que acha que tudo é voz de Deus. Deus me disse para comprar esse carro. Deus me disse que aquela pessoa ali vai casar comigo. E isso não é discernimento espiritual. Isso é usar o nome de Deus para validar os seus próprios desejos. Deus nos deu cérebro, sabedoria e livre-arbítrio para tomar as decisões do cotidiano. Nem tudo precisa ser uma revelação mística. Segundo alerta, cuidado com as profecias particulares por aí. Tem muita gente dizendo: Deus mandou te dizer isso. Aí a pessoa vai e te diz algo muito específico sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre seu ministério. Ouça com cautela. Teste o que a pessoa está dizendo pela Bíblia. Lembre que lá em Atos, no capítulo 17, os bereanos foram elogiados porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo estava ensinando era verdade. Se eles testavam até o apóstolo Paulo, você também deveria testar tudo e todo mundo que vem profetizar para você. Terceiro alerta: cuidado com manipulações espirituais. Deus me disse que você deve ofertar tal quantia de dinheiro. Deus me disse que você deve fazer isso aqui ou aquilo ali. Isso se chama abuso espiritual. O livro de Hebreus, capítulo 4, te convida a se achegar confiadamente ao trono da graça. Você tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Agora, e se você sente que Deus está em silêncio? Muita gente tem comentado isso nos vídeos. E se você está buscando, está orando, está lendo a palavra, só que parece que você não ouve nada, que Deus está caladinho. Saiba que isso é normal e até esperado em algumas fases da vida cristã. Os místicos cristãos chamavam isso de noite escura da alma. Até Jesus Cristo experimentou isso lá na cruz, quando ele clamou dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Deus parou de falar com o próprio filho. Só que o silêncio de Deus não significa abandono. Deus não abandonou o próprio filho. Às vezes Deus está em silêncio porque ele já te deu instruções claras e está esperando que você obedeça a tais instruções. Outras vezes, o silêncio dele pode ser um convite para você crescer na fé, confiando nele, mesmo sem ter sinais ou confirmações constantes. Em Abacuque, capítulo 3, mostra isso dizendo: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, toda vida eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Fé madura confia mesmo no silêncio. Agora, deixa eu te dar um último conselho prático aqui. Cultive a sensibilidade espiritual. Quanto mais você anda com Deus, mais você reconhece a voz dele. Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Isso vem com o tempo, vem com intimidade. Se você quer ouvir a voz de Deus com mais clareza, além da leitura das Escrituras, passe mais tempo com ele.
Leia mais a palavra, ore mais, jejue, adore, obedeça o que Ele já te revelou através das Escrituras também, porque a verdade é que Deus não esconde a sua vontade de quem genuinamente quer fazer a vontade dele. No Salmo 25, capítulo 9, diz: Ele orienta os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Se você é humilde e se você está disposto a obedecer, Deus vai te guiar. Pode não ser no seu timing, pode não ser da forma que você quer ou espera, mas Ele vai te guiar. Então, só recapitulando, igual a gente faz nos finais dos vídeos, né? Deus fala através da sua palavra, através da oração e da escuta, através de circunstâncias e através de conselheiros piedosos. Outra coisa, teste tudo pela Bíblia, pela glorificação de Deus e pelo fruto do Espírito. Tome cuidado com o subjetivismo, falsas profecias e manipulação. E cultive intimidade com Deus para reconhecer a voz de Deus cada vez melhor. Agora deixa aqui nos comentários se você já ouviu a voz de Deus de forma muito clara. Se já ouviu, como é que foi isso? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque na segunda-feira que vem a gente já começa a segunda semana dessa série falando sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser incrível. Fica com Deus e até segunda-feira.